Atenção, saiu decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre a revisão da vida toda, publicada hoje, dia 23 de junho de 2025. Pessoal, vou trazer essas informações, como que vai ficar, o que a gente tem de perspectiva para o ministro Alexandre de Moraes com essa decisão. E você precisa saber que, de uma forma ou de outra, nós precisamos agir na frente legislativa. Nós precisamos agir também com a iniciativa do projeto de lei, até para a gente ter elementos para eu e outros irem lá no Congresso Nacional bater de frente com essa questão do governo não querer pagar os aposentados. O que o político mais tem medo? De ficar sem cargo nas eleições. Então, ao levar ao conhecimento dos políticos que, olha, o André Mendonça está votando a favor, quando era o outro governo, tava contra, daí agora que mudou o governo, um ministro mudou de lado, o outro ministro veio para cá, o outro foi para lá, virou um jogo político, e não querem pagar os aposentados. Então a gente vai mostrar no Congresso Nacional que, primeiro, é uma questão de segurança jurídica, é a questão do direito do aposentado que já contribuiu. Esse dinheiro já saiu do bolso do aposentado por anos e anos. Décadas de 70, 80 até 94. A gente vai mostrar isso, que tem da onde pagar. Segundo ponto, a gente vai mostrar que tem fundamento tanto na questão da jurisprudência do STF, como fortalecendo essa ideia do projeto de lei e ele sendo aprovado, isso vai poder, tanto no lado do aposentado, permitir o pagamento do reajuste imediato, como no lado político, eles vão poder falar, olha, votem em mim, porque eu apoiei o projeto de lei da revisão da vida toda. A gente sabe, pessoal, ninguém aqui é bobinho. A gente não tá achando que os políticos vão, nossa, vai tocar o coração dos políticos. Não, pessoal, eles querem voto. Eles querem voto. Mas beleza, vamos aproveitar essa ganância deles por votos e fazer aprovar o projeto de lei da revisão da vida toda, porque ganham os aposentados e os políticos vão poder falar que apoiaram os aposentados, vão poder falar, inclusive, que estão batendo de frente com o atual governo. Então isso, para a oposição, vai ser uma moeda forte para poder agir em cima e, inclusive, vai até base aliada, vocês já estão vendo, né? Teve partido que tem ministério e está votando contra o governo. Então, assim, a gente tem que aproveitar essa onda, e aprovar esse projeto de lei. Por isso que eu sempre deixo no comentário fixado, vai ter o WhatsApp do escritório do professor Nakamura. Se quiser me contratar, vai ser uma honra poder fazer uma análise completa de outras revisões, poder verificar questões de aposentadoria. Às vezes, o seu marido, ou sua esposa, ou seu filho quer fazer um planejamento previdenciário, não quer passar por isso, ele quer antecipar esses erros do INSS. A gente vai atuar em cima disso. Além disso, questões como o BPC, auxílio-doença e outras questões previdenciárias. Vai ser um prazer poder te atender. Então, o primeiro link do comentário é sempre o WhatsApp do escritório do professor Nakamura. Inclusive, estamos com vagas para essa semana. Hoje eu estou gravando, é dia 23 de junho, segunda-feira. Hoje já esgotou as vagas, mas temos vagas para o dia 24, 25 e 26, tá certo? 24 tá meio apertado, mas se confirmar hoje, ainda dá com certeza para encaixar, porque tem aí 1 hora de atendimento, tomando um café, com calma, na Avenida Paulista. Vai ser um prazer poder receber o senhor e a senhora no nosso escritório, tá? Eu construí com muito carinho esse escritório. A gente já está completando 1 ano na Paulista. A gente tinha um escritório antes em Brasília. Vocês pediram e nós mudamos toda a nossa base para São Paulo para ficar mais perto de vocês. Mas é claro que a atuação em Brasília continua, até porque não tem como parar. Tá tudo centralizado lá em Brasília. E, além disso, temos processos protocolados em todos os estados do Brasil. Então,
o INSS é digital, não adianta ir lá no balcão do INSS, eles vão mandar você ir para casa, ou ligar pelo 135, ou entrar no meu INSS. Então o INSS é digital, a gente cuida de aposentadorias literalmente no Brasil inteiro. Eu tenho muito orgulho disso, tá certo? E o segundo link que eu deixo é o da ideia legislativa. Nós precisamos de mais pessoas assinando com a assinatura do Gov, tá? Porque ela dá uma legitimidade, né? Ela dá uma autenticidade para essa causa. E eu vou falar mais nas próximas lives sobre o projeto de lei. Acalma o seu coração. Agora a gente tem que focar aqui nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que eu já mostrei para vocês, que foi publicada hoje. Então, decisão recentíssima. Pessoal, decisão de reclamação constitucional, vocês sabem, é quando um aposentado ele tem uma decisão desfavorável no seu processo. E eu tenho visto, né, alguns advogados, tanto no nosso escritório, mas eu converso com outros advogados, tenho visto advogados conseguirem, na instância superior, conseguir suspender o processo. E alguns outros, né, entrando com a reclamação constitucional, só que aí tem um problema. Por quê? Na reclamação constitucional, vira uma loteria jurídica. Se cair num ministro favorável, aí você tem o seu direito resguardado. Se cair num ministro que é contra, aí fica difícil, né? Então, tem que adotar bem a estratégia processual. Se você quiser verificar questões aí do seu processo ou outras questões, WhatsApp no link do comentário fixado. E eu sempre deixo aqui no canto também, né? 61985220420. Eu faço questão de falar para você saber que é o nosso número oficial. Trata-se de reclamação ajuizada, né? Esse processo veio lá do Rio de Janeiro, tá? Mas isso pode influenciar o Brasil inteiro, de certa forma, porque o Alexandre de Moraes decidiu sobre a revisão da vida toda. Eu vou pular a questão do relatório, ó, tô com a íntegra aqui da decisão, né? Eu vou pular essa questão do relatório porque trata-se de ação revisional de benefício, a pessoa busca lá o artigo 29 da Lei 8.213, depois foi suspenso, teve embargos de declaração do termo 1102, tudo isso você já sabe, tá? Então eu vou realmente pular aqui. Teve a decisão das ADIs 2110 e 2111 e aqui a parte do aposentado também falou, né, que apesar do STF ter mudado seu entendimento nas ADIs 2110 e 2111, ainda se poderá tratar de questões como modulação de efeitos, né, no recurso extraordinário no tema 1102. Então, o ministro Alexandre de Moraes, ele fala que cabe sim reclamação constitucional e ele fala que o parâmetro de confronto é a determinação de suspensão nacional dos processos. O que é isso? Pessoal, para entrar com reclamação constitucional, você precisa mostrar que algum juiz ou desembargador ou ministro desrespeitou uma decisão do STF. Geralmente essa decisão é a de mérito, né? Mas qual decisão aqui está sendo desrespeitada? A ordem de suspensão nacional dos processos. Mas olha o que diz o ministro Alexandre de Moraes. Ele reconhece que o STF julgou o recurso extraordinário, ele fala que o INSS opôs embargos de declaração no tema 1102 e ele fala que ele deferiu o pedido de suspensão nacional dos processos. Até quando? Até a data de publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração opostos pelo INSS. Então, teria que julgar os embargos de declaração do tema 1102 para poder voltar a correr os processos. Aqui ele fala, né, que a revisão da vida toda no julgamento do tema 1102 teve a seguinte tese, você já sabe qual que é, só que houve superação do entendimento das ADIs 2110 e 2111 e ele cita a modulação de efeitos do Dias Toffoli, aquela modulação mais tímida, né, de garantir só quem tinha decisão favorável, de não precisar devolver os valores e não vai cobrar honorários de sucumbência, ou seja, o aposentado não vai precisar pagar o advogado do INSS.
que teria ganhado o processo, né? O que, pelo amor de Deus, né? Isso aí beira o... assim, mas é o que foi decidido, né? Uma modulação de efeitos mais tímida. Então você imagina se a gente tivesse conseguido emplacar aquela modulação na ADI 2110 e 2111, os aposentados já estariam recebendo, pessoal, porque o Alexandre de Moraes está aplicando a decisão das ADIs 2110, 2111. E aqui eu vejo 2 pontos, tá? Ele fala novamente dos riscos fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, cujo impacto da revisão da vida toda seria de 480 bilhões em 2023. Esses números teriam que ser atualizados, né? Em uma manifestação de junho de 2024, a AGU havia trazido um impacto de 70 bilhões de reais por ano se fossem revisados todos os benefícios ativos. Ou seja, aí a AGU, né, na mesma frase, ela está mostrando a má-fé, pessoal. Ela está mostrando que... como é que você vai revisar todos os benefícios ativos? Não é todo mundo que tem direito à revisão da vida toda. E mesmo assim os ministros estão utilizando esse argumento, né? E ele fala que ele nega seguimento à reclamação. Ele fala que esse tribunal já está adotando a modulação de efeito da ADI 2111 e nega seguimento à presente reclamação. E essa decisão foi do dia 17, sendo publicada hoje, dia 23. Vamos lá, pessoal. O ministro Alexandre de Moraes sempre defendeu o lado dos aposentados na revisão da vida toda. Não estou falando de outros processos, 8 de janeiro e tudo mais. Não. Estou falando de revisão da vida toda. O ministro Alexandre de Moraes sempre defendeu a revisão da vida toda, inclusive em frente às câmeras, utilizando-se do seu tempo. E até maio de 2025, ele proferia decisões favoráveis nas reclamações constitucionais. Então, um processo como esse, ele teria julgado a favor do aposentado. O que aconteceu para ele mudar? Principalmente o julgamento das ADIs, daí ele mudou o seu entendimento. Ao meu ver, essa decisão aqui pode ser, não estou dando falsa esperança, presta atenção, pode ser uma decisão que o assessor ainda está proferindo, mas que o próprio ministro Alexandre de Moraes, por estar tão ocupado com as questões aí do julgamento do Bolsonaro e tudo mais, vocês estão vendo tudo que está acontecendo, pode ser que ele nem tenha avisado para o assessor parar de publicar essas decisões, pode ser que ele não tenha avisado para o assessor que ele vai refletir melhor sobre o assunto, ou pode ser que ele não vá mudar de ideia, ele já mudou de ideia em maio para junho, e que ele vai manter assim essa posição. Muitos estão falando que ele negociou, né, ele abriu mão da revisão da vida toda para negociar um apoio nos outros processos e tudo mais. Beleza, não é nem sobre isso que eu estou falando. Só que percebe que o André Mendonça abriu o caminho favorável para os aposentados, né? Rosa Weber já antecipou o seu voto. O Barroso e Gilmar Mendes anteciparam seus votos também contrários. O Barroso vai ficar como presidente do STF até setembro de 2025. Dizem que ele pode vir a se aposentar. Tá? A aposentadoria compulsória dele seria mais para frente, né? Mas dizem que ele pode, depois que sair da presidência do STF, dizem que ele encerraria o seu ciclo como ministro do STF. E aí isso explica por que ele teria antecipado seu voto. O que a gente tem aqui, pessoal? Primeiro, uma reclamação constitucional não altera o que foi decidido no tema 1102 nem nas ADIs. Para o bem e para o mal, tá? Assim como uma decisão favorável não vai alterar sozinha, uma decisão desfavorável sozinha também não. Só que ela nos indica o caminho que o Alexandre de Moraes pode tomar. E é por isso que, mesmo que tenha sido algo, como eu falei, às vezes ele não atualizou os assessores, ou ele não vai mudar de ideia, enfim, independente do que tenha sido,
Um fato é claro, que sair para todo mundo, mesmo, não entrei com ação, vai sair para todo mundo, pessoal, não tem como afirmar um negócio desse. No projeto de lei, aí sim, aí é para todo mundo. Aqui, a gente está vendo que está caminhando no máximo, quando antes a gente brigava para, no mínimo, fazer modulação para quem já tivesse processo, agora está caminhando para que, no máximo, seja feita a modulação de efeitos para quem tem processo em andamento. No máximo. Porque a decisão, mesmo que no tema 1102 saia aqui uma decisão favorável, você não tem como apagar a decisão das ADIs, tá entendendo? Então, assim, ficaria essa ordem cronológica, né? STJ favorável, STF favorável no tema 1102, depois STF desfavorável nas ADIs e depois STF favorável de novo, mas daí com ressalvas. Então, nessa linha do tempo é que seria feita a modulação de efeitos. É complicado, confuso, né? Confuso. É confuso a situação que o STF se colocou. Em vez de cumprir a decisão lá de dezembro de 2022, o STF se colocou numa situação delicada, para não dizer num beco sem saída. Porque qual que é a saída agora? Usaram as ADIs como manobra jurídica, e qual que é a saída agora? Existe sim uma saída. Quando a gente está no fundo do poço, a saída é para cima, né? Então, reconheceu o direito aposentado. Só que com essa decisão recente, a gente fica nessa dúvida. Olha, não foi atualizado, não avisou os assessores, ou ele não vai mudar de ideia. São alguns caminhos aí que podem gerar até mais dúvidas do que respostas. Eu vou continuar trazendo informações da revisão da vida toda. Você precisa saber. Muitos aposentados estão recebendo outras revisões, pessoal. Não é só revisão da vida toda, não. Bora! Bora! Tá todo mundo aqui no WhatsApp do professor Nakamura falando. Professor, só de raiva eu tô entrando com outras revisões aí com o senhor, porque a gente vai para cima do INSS agora, filho. A gente vai reconhecer tempo especial, a gente vai reconhecer tempo que não estava reconhecido, revisão do CNIS. Só a revisão de direito adquirido tem 3 revisões. Na análise completa, mais de 20 revisões. E a gente está fazendo algo, né, surpreendente mesmo, algo novo, né? Essa análise completa de mais de 20 revisões de aposentadoria, junto com o contador perito especialista, para bater de frente com o INSS. Na maioria das vezes, entra na via judicial. Em alguns casos, é interessante ir para a via administrativa e conseguir obter. Em alguns casos, tá? São algumas exceções que compensa ir para a via administrativa. E a gente tem obtido resultado. Então, a gente não vai deixar de lutar pela revisão da vida toda. Mas você precisa saber que muitos aposentados, não vou dizer todo mundo, mas, pessoal, tá um monte de aposentado recebendo já outras revisões. Vocês estão vendo lotes de pagamento do CJF, Conselho da Justiça Federal. Vou fazer o seguinte, vou fazer também um vídeo sobre a revisão de fato, que tem muita gente em dúvida, né? Mas saibam que tem uma avalanche de aposentados contratando o professor Nakamura para ser seu advogado e entrar e brigar contra o INSS, porque essas outras revisões não precisam esperar o STF. Ou procura um advogado aí de sua confiança, que vai dar tudo certo. Mas esse serviço de análise completa de mais de 20 revisões, eu realmente recomendo, porque eu sei que isso muda vidas, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. O WhatsApp está no link do comentário fixado e o link de baixo é o link da ideia legislativa para virar projeto de lei, já ser aprovado e permitir o reajuste imediato dos aposentados. E aí eu também vou falar sobre questões de atrasados, qual que é mais rápido, como que fica. Vou fazer em outras lives isso, tá bom? Que Deus te abençoe e se cuidem. Tá frio, tá chovendo aí, então se cuida, se agasalha bem, toma aquele chazinho quente e que Deus te abençoe grandemente, com muita saúde e paciência para esses ministros e esses políticos, né, pessoal? Vamos para cima. Deus no comando e até a próxima.